Muito bem, vamos lá, meus amigos. O Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje. Parte segunda do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos no item Prelúdio da Volta, capítulo 332. Então vamos lá. Nós iniciamos, esse capítulo no nosso encontro passado, estudando aqui o item 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? E aqui foi colocado para nós que os espíritos, então, pressentem o momento da reencarnação. Então, claro que a gente vai perceber que existem situações no plano espiritual em que somente na condição de desencarnado é possível algumas percepções. Então aqui quando fala que pressentem como sucede ao cego que se aproxima do fogo, é algo que é difícil definir para nós. Então os espíritos procuram trazer da forma mais acessível para nós, no nosso entendimento, alguns termos, algumas expressões, mas nem sempre é fácil, porque nós estamos aqui dependendo de sentidos, dependendo de percepções que o nosso corpo físico nos fornece, mas também percepções do espírito, só que não tão claras como se tem no plano espiritual. Então essa percepção, esse pressentimento mostra então ao espírito aquele momento importante, aquele momento capital do seu retorno aqui ao mundo material. Bom dia, André. A reencarnação é uma necessidade? Certamente assim o é. E depois todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Questão 331. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns a incerteza em que se acham do futuro, que os aguarda, constitui uma punição. Então, há aqueles que se preocupam, há aqueles que não se preocupam, inclusive ali nem sequer compreendem, porque de acordo ali com as suas condições evolutivas, de acordo com as crenças, de acordo com seus dogmas, então isso vai dificultando esse entendimento sobre as leis que regem a nossa existência, especialmente nessas nuances, nesses pequenos detalhes que a lei, então, em que a lei se aplica na nossa existência. Então, por isso, são espíritos que geralmente são conduzidos nesses processos evolutivos, enquanto se encontram ainda nesse estágio, ainda atrasado ou ainda infantil da sua condição evolutiva. Então, depende de estarem mais ou menos adiantados aqui para se desenvolverem. E essa incerteza, como foi colocado para nós aqui, acaba sendo uma punição, como os espíritos orientam, Então o espírito não saber se vai reencarnar, se vai ou se não vai reencarnar nesse momento, essa dúvida, essa angústia, principalmente espíritos ainda nessa condição de provas e expiações, que se apresentam bastante atrasados nos erros que praticam, nas escolhas que fizeram. Nós acompanhamos, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, aquele grande grupo de espíritos que se encontravam ainda estagnados, presos naquele estágio evolutivo, presos ainda nos seus vícios, presos ainda no seu desequilíbrio. E aí então o espírito fica vivendo, porque lembra que quando nós falamos sobre o espírito perceber o momento da sua reencarnação, geralmente nós estamos muito acostumados a falar sobre colônias. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Só um reforço aqui para facilitar, obrigado. Então, a gente está muito acostumado a ver os espíritos, quando se fala sobre reencarnação, programação reencarnatória, a gente vê assim colônias, espíritos que são internados em determinados departamentos, espíritos que têm contato com seus mentores, com seus orientadores, mas também estudando essas
passagens do mundo espiritual, nós vamos acompanhando que tem espíritos que se encontram completamente ali, alheios a tudo aquilo que acontece dentro dessa dinâmica do mundo espiritual. Vivem ali as suas experiências relacionadas com suas tendências, com suas consciências ainda bastante materializadas, pensando ainda, né, nas sensações do corpo físico, nas histórias que vivenciaram, sem projetarem suas mentes para a realidade que estão vivendo. Muitas vezes até conscientes disso, né, a gente lembra que não é o fato deles terem a consciência materializada que eles estão inconscientes com relação ao fato de estarem desencarnados. Eles sabem. Porém, ainda mantém a mesma personalidade, mantém ainda as mesmas tendências, as histórias que vivenciaram se encontram ainda muito presas em suas mentes, muito fixas. Nós estudamos, então, nesse livro no Sexo e Obsessão, nós vimos ali o Marquês de Sade e mais aqueles espíritos que faziam parte ali, né, do seu grupo. Então, eles estavam com as consciências ainda presas naquele século XIX. Final do século XVIII, começo do século XIX, eles mantinham ainda a mesma personalidade, nomes, histórias, desejos de perseguição, de vingança. Então esse espírito fica vivendo no mundo espiritual dentro daquela expectativa, será que vai acontecer alguma coisa? Porque certamente eles sabem sobre reencarnação. Isso porque, por exemplo, basta simplesmente lembrar que um espírito na condição de obsessor, ele procura aquele que é a sua vítima, mesmo sabendo que ele se encontra reencarnado. Mas a grande pergunta que se faz para ele é, ele tem consciência de que ele também será reencarnado num determinado momento? Enquanto ele não consegue se desenvolver, enquanto ele não se transforma e ele fica preso dentro daquele mundo que ele criou para si mesmo, ele vai vivendo um dia depois do outro sem ter qualquer compreensão sobre o momento, sobre de quando ele vai sair daquela condição. Então essa punição que ele tem, pela condição em que ele se encontra, pelas escolhas que ele faz, é essa angústia que o persegue. Porque aparentemente ele vai pensar que ele vive eternamente para isso. Nós já acompanhamos com André Luiz, já acompanhamos com Filomeno de Miranda, espíritos que estavam séculos no mundo espiritual. Até o momento em que chega, e aí então ele começa a fazer um planejamento diferente. E isso auxiliado por espíritos outros, né, que estão ali próximos. A gente acompanhou então no caso do espírito Gregório, por exemplo, no livro Libertação, em que a mãe dele, aquela que tinha sido a sua mãe no plano espiritual, no plano físico, estava ali atenta às necessidades dele, observando o momento em que ele apresentava aquelas condições de maior sensibilidade, aquela condição de esgotamento moral, emocional no plano espiritual. A mesma coisa nós vimos com o Marquês de Sade, em que também espíritos ali, a mãe dele preocupada com ele, acompanhando a sua história durante todo aquele período, estava ali atenta às necessidades. Então o espírito acha que ele vai viver para sempre, até que ele começa então a ser ali conduzido para o reencontro de si mesmo, reencontro com a sua consciência, com a sua história, e começa então uma nova história. E aí nós percebemos, naquele caso, em que muitos espíritos que foram conduzidos para uma nova reencarnação não estavam preparados para isso. Foram pegos quase que de surpresa. Então essa expectativa, essa angústia que eles acabam vivenciando, faz parte desse processo de aprendizagem. Mas a reencarnação é um fato. E aí nós vamos encontrar, como nós vemos aqui, bom dia, abraço. Nós vemos aqui, por exemplo, o caso de espíritos que desencarnam levando outras crenças, como é o caso, por exemplo, de religiões tradicionais que não têm a reencarnação como parte das suas bases dogmáticas, filosóficas, que chegam no mundo espiritual ignorando. Quer dizer, não apenas ignorando, mas rejeitando essa ideia. Nós vimos também, né, com Filomeno de Miranda, que eu já mencionei para vocês em outra oportunidade, aquele caso daquelas senhoras que eram católicas no mundo espiritual, que eram conhecidas, que foram conhecidas do Filomeno quando encarnado, e elas no mundo espiritual frequentavam a missa, frequentavam ali, né, todas as práticas católicas, esperando o juízo final, mesmo estando desencarnadas. Então,
Vemos ali espíritos nas mais variadas condições, em que, como foi colocado aqui na resposta, muitos há que em tal coisa não pensam e nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Então aqui entrando agora no nosso estudo, isso aqui era só uma revisão, 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? A resposta: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes, os indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Aqui o espírito que respondeu essa questão, ele acabou focando aqui, embora a resposta fosse breve, ele acabou focando aqui principalmente naqueles que fogem, naqueles que retardam as suas reencarnações. Então ele pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Foi o que ele trouxe. Depois ele disse, pode igualmente distanciá-lo. E aí ele passa a desenvolver em torno daqueles que fogem da reencarnação. Inclusive, nós estudamos sobre esse trecho, aquele caso em que o espírito, durante o processo de gestação, ele pode, pela fuga, pelo desejo também ardente, porque da mesma forma que ele pode atrair por um desejo ardente, ele pode também fugir por esse mesmo desejo ardente. E é o caso em que surgem situações em que acontece aquele aborto espontâneo. Em que pelo aborto espontâneo o espírito então acaba fugindo da sua reencarnação diante ali do medo, da expectativa, do fracasso, das dores que eventualmente ele tenha que vivenciar. O Braz colocou, né? Me parece que as religiões continuam por lá próximo à crosta. Não é que parece, né, Braz? Os espíritos já mostraram para nós, e a gente já comentou sobre isso até no nosso estudo passado aqui desse mesmo capítulo, se eu não me engano, que nós temos o hábito de estudar o mundo espiritual a partir da visão espírita. Então nós vemos Filomeno, vemos André Luiz, vemos Joana, Emmanuel e tudo mais, que falam para nós do mundo espiritual, que seria o mundo espiritual espírita. Mas o mundo espiritual, de um modo geral, nós vamos encontrar, por exemplo, né, grupos que são católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e tantas outras situações. A gente comentou sobre esse trecho, né, sobre essa parte, que fora do Brasil, por exemplo, né, pois é, exatamente, Brás, porque a ideia de ser espírita é a ideia de estar vinculado a essa filosofia, a essa doutrina. Porém, no mundo espiritual, nós vamos encontrar espíritos que são esclarecidos com relação à vida no mundo espiritual, à sua dinâmica, as suas leis, as suas práticas, as habilidades que os espíritos têm, mas nós vamos encontrar, por exemplo, se nós falarmos como acontece a desencarnação no Oriente Médio, onde nós estamos acompanhando esses conflitos. Como acontece a desencarnação em países da Europa, por exemplo, onde nós temos ali a religião, até mesmo ali, embora uma profunda e longa história vinculada com as religiões, hoje os países, as pessoas dessas nações estão ali vivendo uma vida agnóstica, uma vida dentro do ateísmo, por falta de qualquer crença. O que acontece com esses indivíduos quando eles desencarnam? O que acontece no sentido de qual o entendimento que eles têm dessa nova realidade. Por isso, aquilo que nós estudamos nos livros espíritas, nós olhamos para essa visão do mundo espiritual. A partir daquilo que a doutrina esclarece, de pessoas vinculadas a essas atividades, espíritos esclarecidos, espíritos que falam para nós sobre temas que são abordados dentro aqui das obras básicas da doutrina espírita. Mas e aqueles que não têm contato com isso? Então, por isso, nós vamos encontrar espíritos com visões das mais diversas do mundo espiritual, de acordo principalmente com suas crenças, quando esses espíritos estão ainda muito próximos da vida no mundo espiritual. Por exemplo, né, Dudu, que cheguei a comentar com vocês sobre isso. Então, o Uruguai, por exemplo, ali, metade da população é agnóstica. Agnóstico é aquele que fica esperando que algo traga um fundamento para essa ideia. E é vizinho nosso aqui do lado, ó.
A América, que nós lembramos, né, a América Latina em especial, ela foi muito influenciada pelo cristianismo na época da colonização. O Brasil em especial, Padre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e outros missionários que vieram para cá. E o Uruguai não foi diferente disso. Só que na atualidade, a população uruguaia, metade, ela não está vinculada a qualquer religião. Na França a mesma coisa, nos países nórdicos, países da Ásia. Outros, por sua vez, estão muito ligados a religiões, por exemplo, os países islâmicos, lembrando que o cristianismo se posiciona como a religião de mais adeptos aqui no nosso planeta. E em segundo lugar vem o islamismo. Porém, quando o cristianismo se fragmenta entre religiões evangélicas e religiões católicas, o islamismo assume a primeira posição. E o islamismo não é reencarnacionista. E ele traz ali dentro das suas práticas, dos seus dogmas, muitas vezes até uma certa rigidez, dependendo da forma como ela é vivenciada. E chega no mundo espiritual, aqueles espíritos não se libertam de uma hora para outra dentro dessas influências. Ele continua ainda cultuando essas ideias. Angelina colocou, né, vocês assistiram, não assisti, Caminhos da Reportagem, não vi não, Angelina. Depois você traz para nós mais algum detalhe. Então, o que nós vemos aqui dentro dessa visão aqui do espírito retardar ou não a sua reencarnação, depende muito do entendimento que ele tem dessa realidade. Certamente, né, a gente já conversou sobre isso, os amigos do plano espiritual que nos acompanham, quantos foram aqueles que chegaram e pela primeira vez ouviram e começam a entender agora o que é a reencarnação? Mas antes disso não era. E mesmo assim a gente pensa, poxa, mas se nós já desencarnamos e reencarnamos tantas e tantas vezes, como é que a gente pode não guardar essas informações? São as influências da cultura e do meio em que nós desencarnamos. Então toda vez que a gente chega no plano espiritual, é uma novidade. Nossa, eu não sabia que era isso. Poxa, mas você acabou de sair dali. Ou seja, a nossa mente vai sempre assumindo essas novas influências. Até o momento em que a gente começa de fato a se espiritualizar e não mais se deixar influenciar pelo meio, mas mantendo essa consciência espiritual dessa realidade, sem ali a interferência da visão materialista que nós temos ainda. A Angelina colocou, né, na apresentação foi feita uma pergunta, né, se nós nos tornaríamos uma nação de maioria evangélica, né? Pois é. Até mesmo ali Kardec perguntou sobre isso, aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai olhar lá na terceira parte, que fala das leis morais, né, se as religiões vão desaparecer, ou como as nações vão desaparecer. E os Espíritos disseram que não, porque cada comunidade aqui no nosso planeta, para nós, cada comunidade ainda é influenciada pela cultura, pela história, pelas tradições. Somente quando nós nos desmaterializarmos e passarmos a viver como cidadãos no universo, como espíritos imortais que somos, aí sim essas influências culturais do mundo físico desaparecerão. E a ideia é exatamente essa, Angelina. Tanto se você perguntar para uma comunidade católica como é o mundo espiritual é católico. Para o evangélico, o mundo espiritual é evangélico, para o muçulmano, para o judeu, para o espírita e para outros, cada um vai acreditar que as nossas crenças, que as nossas bases filosóficas são as verdades que precisam ser atingidas. E todos nós, quando chegamos no mundo espiritual, nós nos convertemos. Só que nós fazemos com que o mundo espiritual seja o reflexo do mundo físico e não o contrário. Nós acreditamos que aquilo que nós temos aqui de fundamento é levado para o mundo espiritual e lá as coisas são como nós acreditamos. E foi bem diferente. O tema da reportagem foi o crescimento da religião evangélica, né? Então tá ali, ó, fica a sugestão para quem quiser também conhecer, né? É bem legal a gente se informar sobre isso. Então é isso, meus amigos. Aqui então na questão 332, nós avançamos aqui com Miramês, que vai trazer para nós algumas orientações a respeito desse tema. Então vamos lá, passando daqui para cá, só um instantinho. O Braço colocou, né, um padre italiano que atuou em Louisiana, era meu amigo, ele desencarnou, encontrei com ele do outro lado,
feliz, mas estava de batina. Ele conversava comigo sobre o espiritismo e ele confessou que cirurgiado em um centro de São Paulo, né? Olha só que legal. Então, quer dizer, o fato de nós, isso que é importante a gente lembrar, que existe a religião que nós temos aqui no mundo físico e existem as religiões no mundo espiritual. Então, quando nós pensamos, por exemplo, até o espiritismo, nós já falamos sobre isso, até o espiritismo no mundo espiritual é diferente do espiritismo daqui. Porque aqui no nosso mundo nós usamos essas informações para interpretarmos aquilo que acontece no mundo espiritual. Enquanto que no mundo espiritual a interpretação ela é feita do modo verdadeiro. Porque lá os espíritos veem a realidade e nós aqui procuramos interpretar. A mesma coisa acontece dentro do catolicismo, dentro da visão evangélica. Então, quer dizer, continuam ainda cultuando, vivendo, fazendo parte dessas religiões. Porém, as religiões são percebidas de um modo diferente. O espírito vivencia aquela filosofia, só que agora fora das influências do nosso mundo material, das interpretações que nós fazemos aqui da nossa realidade. Então vamos lá. Questão, então, 332, Miramês coloca: apressar ou retardar? Cada espírito é um mundo dentro do mundo de Deus. A liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um fato em todas as dimensões de vida. Nos planos iluminados, dentre os próprios anjos, notar-se-á diversidade de opiniões. Contudo, todas elas são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Não existem almas que não acordam para as verdades, pois foram todas feitas pelas mãos santas do Criador. O espírito tem condições de avaliar sua evolução ou retardá-la, de ativar sua evolução ou retardá-la. No entanto, pelos seus redobrados esforços, ele sempre pode, no decorrer de sua jornada evolutiva, recuperar o tempo perdido. Pode-se notar esse fato na vida dos grandes seres que passaram pela Terra. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada em outras existências. Mas, quando descobriu a verdade, acelerou o seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir a causa do cristianismo. Aurélio Agostinho foi outro exemplo típico de transformação rápida para acompanhar as outras almas que passaram à sua frente, na prudência das suas decisões. No fim, a soma dos esforços torna todos iguais, por serem todos iguais na sua analogia, nos fundamentos dos princípios espirituais. Todos fomos feitos simples e ignorantes, mas feitos pela mesma massa divina, na sublime expressão que todos conhecem. Faça-se a luz, e a luz se fez. A mente da alma é poderosa, principalmente se já demonstra algumas qualidades desabrochadas no centro da vida. Aquilo que ela pensa firmemente lhe vem pelos seus poderes adquiridos. Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal acontecimento, é justo que logo aparecerá sua oportunidade de voltar à matéria pelos processos da reencarnação. E se ele rejeita essa volta, retarda esse acontecimento. A sua vontade o aproxima ou afasta da volta aos dramas da carne. Se as leis exigem a sua volta e ele recua, responde pelas consequências. Porém, em se somando todos esses fatos na sua vida sem limites, dar-se-á o mesmo peso, porque quando ele recua, acomoda energias para avanços mais rápidos. Devemos todos meditar no assunto ventilado sobre a evolução das almas ou despertar dos dons de ouro do espírito. As leis de Deus são segredos, mas para os que o ignoram, os que ignoram o amor e a sabedoria, dois caminhos que mais adiante se confundirão
no esplendor da felicidade, onde Deus e o Cristo se fazem visíveis dentro de cada ser. Retardar ou apressar o momento da reencarnação nos traz meios de crescer, a uns metodicamente, a outros com certa violência. Temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar. Mas o nosso conselho é de prudência, na sobriedade que o equilíbrio nos faz sentir. Entretanto, há almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos. No momento da escolha, a oração e a vigilância nos ajudam sobremodo nas nossas decisões. Pedimos a Jesus que nos inspire em todos os momentos de partidas para frente em busca do melhor. Então, Miramês trazendo para nós essas reflexões sobre esse momento de escolha. Aqui, dando continuidade, agora a questão 333, eu vou depois trazer uma ilustração para vocês a respeito do livro Memórias de um Suicida, de um trechinho que eu peguei aqui. Então vamos lá. 333. Se se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse o destino de todos. Então, ainda na condição em que nós estamos, de espíritos de provas e expiações, de mundo de provas e expiações que nós vivemos, portanto nós estamos vinculados a esse mundo, a necessidade da reencarnação ela é um evento incontestável para todos nós. Então aqui o espírito, cedo ou tarde, ele sente a necessidade de progredir. E esse cedo ou tarde, a gente vai lembrar que não é uma referência ao nosso tempo encarnado, ao nosso tempo aqui do nosso mundo, é o tempo do mundo espiritual. Nós temos ali contato com aqueles espíritos que durante séculos viveram no mundo espiritual e muitas vezes por uma força maior eles acabam reencarnando, não pela vontade, mas pela imposição, ou até mesmo ali pelo convencimento, vamos dizer assim, mas no início, o debate, a resistência, até mesmo ali a fuga, muitas vezes acaba surgindo. Mas cedo ou tarde, então, dentro do tempo dele, ele vai reencarnar. Nós vamos ver espíritos ali que estão há milênios, muitas vezes, aguardando ali um momento de reencarnação. Não pela elevação, pelo trabalho nobre que fazem no mundo espiritual, mas pelo atraso, pela resistência que apresentam. 333, então, dessa questão, eu queria separar para vocês aqui um trecho. O Camilo descreve sua futura programação reencarnatória em Memórias de um Suicida. Ele diz assim nesse trecho que eu separei, que tem bem a ver com isso que nós estudamos agora, quando Kardec aqui pergunta, o espírito, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Ou então aqui na questão 332, o espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então vamos aqui a Miramês. Miramês não, o Camilo. Ele diz assim: tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Ornelas se transferissem para minha máscara fisionômica depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Afiançaram-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre os meus passos
guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos da minha guarda enquanto durar meu estágio nesse generoso instituto. Disseram-me que a assistência médica aquartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal, desde o embrião, no sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Dar-se-á a minha libertação dos liames físico-terrenos aos 60 anos de idade, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo, a realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Então a gente lembra que nesse trecho que ele coloca para nós, que ele demoraria no plano espiritual 50 anos ainda para trabalhos e aprendizados. Depois desses 50 anos, então, ele teria uma reencarnação, em que aos 40 anos ele ficaria cego, uma doença degenerativa que tomaria totalmente a sua visão, e ele aos 60 anos desencarnaria. E essa falta de visão que ele acaba depois assumindo será o resultado, ou seria o resultado, exatamente do suicídio, porque lembra que ele acabou disparando um tiro no ouvido, e acabou afetando também a sua visão, pela lesão cerebral que foi provocada. E aí então ele teria 40 anos de trabalhos, de aprendizado, para depois dos 40 perder a visão. E lembrando que ele acabou desencarnando pelo suicídio, porque ele era um escritor, e tomado por aquele orgulho, ele não suportava a ideia de viver aí dependente de outras pessoas, dependendo do auxílio, até mesmo pelas dificuldades materiais que ele viria a enfrentar, já que ele não teria condições de conquistar ali o seu mundo, de se sustentar. Então, tomado por esse orgulho ferido, ele acabou desencarnando. Então, a escolha aqui que ele fez, o interessante aqui do começo do livro, ele coloca: tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Então aqui quer dizer, o espírito decidido, o espírito resolvido mesmo a iniciar esse novo processo de reabilitação para ele próprio. E isso vai exatamente ao encontro do que nós vimos aqui nessa questão, quando coloca, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Então ele pode, com desejo ardente, que ele mostrou aqui para nós, esse desejo ardente de querer fazer ali, elaborar a sua programação para ficar tudo pronto no devido tempo para ele reencarnar. Como nós vimos ali espíritos que fogem da reencarnação. Daí então nós temos, em algumas situações, a reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação em que os trabalhadores do mundo espiritual providenciam a reencarnação de um espírito mesmo contra a sua vontade. Porque existe a necessidade dessa reencarnação. Então aqui nós vamos encontrar um momento importante, um momento capital para a maioria dos espíritos ainda vinculados aqui ao mundo material. Questão 334, que nós vimos aqui inclusive vinculado com essa questão também do Camilo. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só à última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Olha, mais uma vez aqui, fazendo uma relação com aquilo que Camilo apresentou para nós. Ele coloca assim de novo: hei de cegar aos 40 anos, afiançaram-me que eles vão estar junto com ele, tarará, tarará,
Disseram-me que a assistência médica quartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal desde o embrião. No sagrado escrínio genético, até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastei para a recuperação do tempo perdido com o suicídio. Então, ele trabalha na elaboração desse organismo, colocando ali as condições para a sua reencarnação, de acordo com as suas necessidades evolutivas, provas e expiações. Esse corpo será ali acompanhado por esses espíritos durante a sua jornada terrena, até o momento da sua libertação. Quando então dessa libertação, Camilo Cândido Botelho no Memórias de um Suicida, abraço. Então ele coloca para nós aqui exatamente todo o histórico dele na elaboração. Então um livro que nós estudamos, né, que nessa passagem já no final do livro, ele comenta então aqui sobre a preparação da sua, né, do seu retorno aqui para o mundo físico. Então muito bem. Aqui o Miramês, ele também apresenta para nós, deixa eu colocar aqui essa questão 334, a respeito do corpo, que eu acho que é importante a gente acompanhar Miramês aqui com essas orientações. Limite da vontade. Então vamos lá, ele diz assim: muito antes da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo no ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para nascer de novo. Para tudo há uma programação espiritual. Quando a alma pode escolher suas próprias provações, os benfeitores espirituais ajudam em muitas particularidades, para que o renascimento seja bem orientado. Entretanto, as reencarnações não são iguais. Todas elas diferem umas das outras, embora a lei seja uma só para todas as criaturas de Deus. O Senhor sabe de tudo antecipadamente, por ser Ele, como já falamos anteriormente, onisciente, onipresente e imutável. Para se ter uma boa reencarnação, é preciso preparar para tal acontecimento. Para esse preparo, o Evangelho de Jesus mostrará o que se deve fazer, limpando o karma e clareando os caminhos pelo perdão incondicional, pelo amor e pela caridade sem exigências. Existem, porém, reencarnações impostas, devido à dureza dos corações, e essa imposição é impulsionada pelo amor de Deus aos seus filhos, para que eles despertem os valores que se encontram no sono da indiferença. Os grandes missionários da luz antecipam e muito a escolha da família e do corpo que desejam para o desempenho de suas tarefas na Terra, pois lhes é facultado esse direito pela sua elevação moral em todos os aspectos, e eles sempre escolhem duros caminhos para trilhar, por terem forças para vencer todos os obstáculos. Eles nunca se sentem afrontados por doenças, tirando delas forças que os ajudam em suas manchas. Francisco de Assis foi um desses primores da espiritualidade superior, que quando foi proibido de andar, pois deveria ficar somente em repouso, reuniu seus discípulos e combinaram para que eles o carregassem em cima do catre. Assim, mesmo deitado, ele estava operando do mesmo jeito que antes. A luz não sente as influências das trevas. Mesmo com o corpo inválido para determinados trabalhos, o espírito irradia forças ainda mais poderosas para a construção da vida e alegria de todos. A inércia é para as almas ignorantes. A vida que se eleva é, pois, uma mostra da escolha para outros corpos no futuro. Então, a vida que se eleva é, pois, uma mostra da escolha para outros corpos no futuro. As nossas ações são sementes de luz ou de trevas, e sempre colhemos o que plantamos na esteira das nossas caminhadas para a luz. As colônias espirituais, criadas pelos benfeitores, são misericórdia para todos nós. Elas nos preparam
para a consciência do que pode acontecer conosco. E ainda mais, os irmãos mais velhos dali nos instruirão do que devemos fazer mais acertadamente. Aqueles dotados de humildade aprenderão a escolher melhor sua volta à carne, sem revolta e sem apego. Esse é o grande problema para todos nós, né? Quando nós pegamos aqui, aqueles dotados de humildade escolhem experiências que vão favorecer a sua evolução. Quando nós somos ainda tomados pelo orgulho, as nossas escolhas dizem respeito ao nosso ego e não à necessidade do espírito. Mesmo aqueles que se encontram na eternidade sem pouso certo, são seguidos pela luz, que observa o seu amadurecimento, e no dia do toque em seus corações, certificar-se-ão de que as mudanças são melhores que a pertinácia no mal. Aí, então, entrarão no preparo para escolher novos corpos, onde poderão encontrar a redenção, abraçando a luz e acendendo a sua própria caridade no coração. O véu da ignorância, hoje ou amanhã, cairá pela força do progresso das almas. Essa é a lei do Criador. Então aqui, esclarecimento valioso, trazido para nós. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero da vida que lhe sirva de prova? Então aqui Kardec começa a detalhar para nós agora sobre até onde vão as possibilidades de escolha do espírito para que ele possa vivenciar sua experiência terrena. Então escolher, por exemplo, o gênero de vida, o gênero de provas, o corpo físico, a família, o ambiente. Então tudo isso aí são escolhas que precisam ser feitas. A pergunta é, até onde o espírito pode ir opinando e solicitando que tal ou qual prova ou experiência seja para ele fornecida? Então aqui, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então ele não pode escolher aqui os detalhes, mas de um modo geral ele acaba fazendo escolhas que vão ali ajudá-lo, favorecendo a experiência que ele vai vivenciar. Então, por exemplo, nós temos aqui quais são os critérios que nós podemos aqui colocar nesse rol de escolhas que ele tem. O gênero masculino ou feminino do seu corpo físico, a etnia. Muitas vezes a escolha num corpo, por exemplo, de uma determinada etnia pode favorecer ou não, dependendo de onde ele reencarna. Então, por exemplo, um corpo negro, um corpo indígena, um corpo oriental, um corpo europeu, ele vai escolher, por exemplo, as características físicas desse corpo com relação ali à sua saúde, metabolismo, altura, peso, força. Então nós vamos encontrar ali uma série de elementos que nós poderemos pensar assim, bom, se eu vou comprar um carro, como será esse carro? Qual é a potência do motor, a sua cor, o seu tamanho, quais são as suas características? Nós vamos escolher aí de acordo com a necessidade. Mas aí, tomado pelo ego, a gente vai querer escolher aquele que tem recursos mais avançados, aqueles que são mais observados no lugar onde eu vou, porque as pessoas vão me reconhecer, vão me dar importância pelo carro que eu tenho, aí o orgulho já começa a contaminar o seu projeto. Que você já não quer mais um carro, você quer um instrumento para enaltecer a sua vaidade. A mesma coisa acontece com as nossas roupas. Você não usa uma roupa para vestir. Muitas vezes nós usamos roupas para nos exibirmos. Porque é a roupa que vai definir quem eu sou, ainda que seja ali apenas uma máscara social. Então, nesse caso aqui, quando nós falamos sobre a escolha do corpo,
Nós vamos perceber aqui que cada espírito vai então definir. E é bem curioso, nós temos poucas informações sobre isso e nós acabamos especulando, né? Então, por exemplo, nós vemos ali grandes atletas que se destacam na nossa sociedade terrena por serem ali pessoas dotadas de capacidades especiais. Nós temos aqueles que escolhem cérebros privilegiados que facilitam o conhecimento que o espírito já tem. Nós temos aqueles que escolhem a mediunidade, lembrando que a mediunidade é um atributo físico. Nós temos artistas, modelos, cantores, pessoas com habilidades diversas que o corpo físico fornece e não atributo do espírito. E isso faz com que a forma como ele reencarna o coloque em determinada posição na nossa sociedade. Além, claro, que nós vamos falar aqui sobre as imperfeições, como foi colocado para nós aqui. O espírito pode escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este ainda apresente serão para o espírito provas que o auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe imponha. E aí vem as características físicas que nós vamos colocar. Muitas vezes ali um elemento genético, muitas vezes um acidente, muitas vezes uma característica física. Tudo isso então vai fazendo com que nós nos posicionemos dentro da nossa sociedade e isso vai trazer para nós um desafio maior ou menor. No caso que nós acompanhamos aqui com Camilo, por exemplo, Camilo já escolhia que a partir dos 40 anos ficaria cego. Como seria a sua vida? Numa sociedade, por exemplo, mais desenvolvida, ele certamente teria todo o amparo por ser um deficiente visual. Bom dia, Osmar. Por ter ali, né, o acolhimento, por ter ali condições, recursos de continuar se desenvolvendo. Mas, independendo da sociedade onde ele reencarna, a cegueira é simplesmente para ele ali uma prova extremamente dolorosa. Porque ele será ali simplesmente isolado da sociedade como alguém que se coloca como inútil. Que ele já não tem mais função naquela sociedade. Então a gente tem ali uma série de fatores que vão colocando para o espírito de acordo com a sua programação, e isso faz com que nós valorizemos absurdamente o trabalho feito pelos espíritos, quando elaboram uma programação reencarnatória, de fazer com que cada um desses componentes se conectem, oferecendo para o espírito a capacidade de se desenvolver de acordo com as suas provas. Osmar, sua câmera está ligada, meu querido. Ligou aqui automaticamente quando você entrou na sala. Isso, obrigado. Voltou. Isso, fechou. Voltou de novo. O Braço colocou aqui para nós, né? André Luiz explicou isso sobre o departamento de reencarnação em nosso lar. Exato, né? Então ele acabou, agora parou. Então ele colocou exatamente isso, né? No momento ali, quando ele estava fazendo aquela visita, ele foi explicando, né, sobre as características do corpo físico. No nosso próximo encontro eu separo esse trecho, Brás, para nos ajudar aqui no nosso, né, na leitura de como esse trabalho acontece no mundo espiritual. Mas a gente percebe, né? Hoje pela manhã, por exemplo, saiu uma notícia. Eu só vi a chamada, não cheguei a ver a notícia em si. Mas ele dizia assim que um garoto de Belo Horizonte, ele tinha uma doença que apenas 100 pessoas no nosso planeta tinham, pelo menos reconhecida. Então, quer dizer, imagine uma criança que vem com uma doença que traz essa raridade e essa dificuldade. Ou então aquele casal aqui no Brasil em que a criança precisa tomar um remédio que custa R$1 milhão. Fazem ideia do que significa isso? A raridade daquela doença? E outras tantas que nós encontramos, né, de doenças, de limitações, de características físicas, sociais, enfim. Tudo isso faz parte, então, de um programa reencarnatório. E aqui, então, o que Kardec apresenta para nós nessas questões é exatamente até onde o espírito, que se prepara para uma nova reencarnação, ele pode contribuir com as suas opiniões, com as suas vontades, com as escolhas que ele faz, na programação que é elaborada para ele, visando o seu crescimento, visando a sua evolução. Então aqui, questão que abre para nós aqui uma série de questões, que nesse caso a gente conhece de um modo geral,
vendo aquilo que é possível, aquilo que não é possível, e depois, particularmente, a gente vai analisando essas situações, inclusive analisando a nossa própria situação. Como nós fizemos as escolhas do corpo que nós temos hoje, da família, do local, das condições em que nós reencarnamos. Marião colocou essa semana a chamada para uma notícia de uma menina com uma doença do lobo, né? Pois é, então, aquele caso, né, de nascem pelos no corpo todo, então é algo, exatamente. Então temos ali uma série de situações que vão surgindo. Kardec, na questão 335A, ele desdobra um pouquinho mais essa questão. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Isso quer dizer que sim. O espírito pode recusar à última hora. Até porque nós lembramos que quando o espírito começa a elaborar ou participar da elaboração do seu corpo, ele pode ter alguma disposição. Conforme o tempo vai passando, essa disposição pode se modificar. No caso que nós vimos aqui de Camilo, ele apresentou para nós aqui mais uma vez que, deixa eu voltar aqui para o início, quando ele disse: tomei a resolução inadiável. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação e tal. Então aqui o que nós vimos foi ele tomou essa decisão. E ele disse que ficaria no plano espiritual, naquele trecho, por 50 anos. Porque lembre que era aquele momento em que estavam ali sendo definidas ou definidos os destinos de vários companheiros de Camilo. Então alguns teriam a possibilidade de reencarnar a partir daquele momento para começarem ali uma nova experiência de resgate de si mesmo. Havia aqueles que reencarnariam num determinado momento, outros poderiam demorar um pouco mais, que foi o que aconteceu com Camilo. A proposta que ele acabou fazendo e acabou sendo ali deferida, digamos assim, fez com que então ele pudesse ficar no plano espiritual por 50 anos trabalhando e se preparando. Não era simplesmente 50 anos de fuga, mas era a possibilidade de 50 anos de preparo. E aí ele tomou essa decisão. Aí a pergunta que a gente faz é, mas essa decisão inadiável que ele tomou, essa mesma disposição vai acompanhá-lo durante esse tempo todo? Será que ele vai ter a força moral suficiente para sustentar essa mesma posição? Por aquilo que nós acompanhamos dele, aparentemente sim. Mas quantos são aqueles espíritos que, olha, você vai reencarnar logo logo, tá bom? Tá bom, então a coisa vai sendo preparada, e a mente do espírito vai sendo ali também, né, vai se transformando no decorrer do tempo. E se no momento, naquele último momento, ele fala, olha, eu não sei se eu vou conseguir. E a gente já viu histórias assim, né? Em que os espíritos se preparam para uma reencarnação e eles se apresentam ali inseguros, vacilantes, temerosos daquilo que virá. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fracassar? Será que isso não vai causar mais sofrimento? E aí começa a girar aquelas tantas e tantas dúvidas, fazendo com que a sua reencarnação comece a ficar ali abalada, porque o próprio espírito mostra essa insegurança. Felizmente, como nós acompanhamos também nesses mesmos relatos, o espírito começa também a ser ali envolvido por essas vibrações superiores, dando a ele a motivação de que ele precisa. Mas nem sempre é o suficiente. Nós vemos reencarnações em que os espíritos sequer têm consciência do que está acontecendo ou não apresentam condições de participar desse processo. Então vemos nessas questões aqui, na 332 até a 335, esses detalhes. E aqui então, na 336, é colocado para nós, né, se poderia dar-se não haver espírito que aceitassem reencarnar numa criança que houvesse de nascer. Então aí nesse caso, né, quer dizer, uma mãe engravidou. É possível que não tenha um espírito para reencarnar naquele corpo? Então é o que nós veremos no nosso próximo encontro. Questão 336. Então, lembrando, né, que Kardec ele foi apresentando aqui algumas questões sobre esse tema,
Porque ele foi ali tendo ideias, né? Ele ou então os colegas ali, os amigos que participavam desse trabalho, né? Hoje, nós, com a quantidade de informações que a gente tem sobre o plano espiritual, certamente nós faríamos perguntas muito mais profundas, muito mais complexas, pela própria evolução da ciência, pelos tantos e tantos exemplos que nós temos do mundo espiritual. Então, quer dizer, nós faríamos outras tantas e tantas e tantas perguntas sobre esse processo. Porque nós temos hoje um interesse muito mais profundo por tudo aquilo que já nos foi apresentado, para entender como acontece esse processo. E a mesma coisa aconteceria com relação à morte. Na desencarnação, Kardec fez algumas perguntas dentro ali daquele conjunto de conhecimentos que ele tinha na época. E hoje, em que nós temos a evolução da ciência, a evolução até mesmo dessa parte do estudo sobre a morte, nós poderíamos fazer outras tantas e tantas perguntas. Então, quer dizer, baseado nisso que nós temos hoje, Kardec então elaborou aquelas perguntas, nós estudamos baseados nessas perguntas e vamos tentando aprofundar com essas citações que outros espíritos também trouxeram para nós. Então é isso, meus amigos. Questão 336 vai ser o nosso próximo encontro. A Dídima colocou para nós, né, misericórdia infinita, imensa e infinita, né, quando o espírito quer amadurecer a vontade, né, vem a bênção do alto e o envolve, né, fortalecendo-lhe forças e recursos, né. Então, graças ao Pai de amor. Então, isso, mas mesmo assim, né, Dídima, a gente vai encontrar espíritos que se deparam diante de determinadas provas em que eles ficam muito temerosos. Porque são provas difíceis, isso porque a própria história do espírito é uma história muito difícil. E aí então ele se depara com aquilo e ele fica vacilante. Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que vai dar certo?